Boa noite. Eu gostaria de falar a experiência que eu tive, e essa experiência foi profunda na minha vida, Pastor Carlos César. E eu lembro que eu estava com uma dor muito forte, e essa dor me veio acometer de uma febre interna. Essa febre estava tomando todo o meu corpo, e deitei na cama e ficava me contorcendo de dor na cama, muita dor. Eu sentia a febre por dentro, suava, transpirava muito, e teve um certo momento, que eu senti como que minha alma, meu pensamento, um arrebatamento de sentidos, senti do meu corpo saindo de dentro de mim, minha alma saindo dentro do corpo, e eu fui me afastando e vendo minha alma entrando dentro das paredes. Fui entrando nas paredes, fiquei uma altura mais ou menos de 3 metros de altura, e olhava para a cama e via meu corpo ali, e ficava observando meu corpo deitado em cima daquela cama. E quando eu olhei para o meu lado, apareceu um ancião, não dava para ver o seu rosto, mas eu percebia que era um ancião, porque o formato dele se sentia que era de uma pessoa bem idosa. E ele, vou lhe levar a alguns lugares. Eu falei: mas aonde o senhor vai me levar? Ele: você vai saber. E ele tocava no meu ombro, e quando ele tocava, a gente ia descendo as pedras adentro, e quando entrávamos nas pedras, eu ia tendo uma visão de tudo que estava ali naquele local. Ouvi muito grito, a temperatura do local mudava por completo, eu sentia a temperatura já mudar daquele local, e me deu muito medo, mas por um outro lado nem tanto, pelo fato dele estar ali comigo. Mas eu ouvia muito grito, não podia ver ninguém, mas os gritos eram ensurdecedor. E ele tocava-me mais uma vez, e quando ele tocava, íamos passando por dentro das pedras, e chegava em um local onde eu via um castelo, e eu olhando para aquele castelo, ele se transformava em um céu de pedra. Eu olhava para aquele céu, e de repente o céu de cima a baixo, todo de pedra. Eu falava para ele: mas um céu de pedra? Ele falou: toque nas pedras. Eu falei: eu não tenho como tocar nas pedras. Ele: toque na pedra. E ele me forçava, e quando eu levantava a mão para tocar na pedra, aquelas pedras, elas se transformavam em pedras de ferro, e vinha até mim, e eu tocava nela. Quando eu tocava, eu era transportado para dentro da pedra, e ali eu via eu mesmo em uma situação de uma pessoa que passou na minha vida, e ali eu estava pedindo justiça ao Senhor, ao Criador, e eu pedia justiça ao Criador para que aquela pessoa pagasse pelo mal que estava me fazendo. E quando olhei para ele, eu falei: por que esse céu de pedra? E porque quando eu toco, eu sou transportado para uma situação da minha vida. Ele falou: porque esse céu foi você que criou. Todas as vezes que você pedia justiça, que você pedia a sua justiça, era a sua justiça que era feita, a sua justiça. E esse céu de pedra foi você que criou. Aquilo me doeu por dentro de mim, e ele foi me mostrando pedras e mais pedras, pedra da minha mãe, dos meus irmãos, do meu pai, pedras que estavam ali, que não tinha como mudar, de pessoas que passaram na minha vida como patrão, como professores, como pessoas de relacionamento, e muitas pedras. E eu falava: como eu posso destruir isso, acabar com isso? Ele falou: toque de novo na pedra. E quando eu tocava, ele falou: não, toque com o mesmo sentimento. Eu: que sentimento? Ele falou: você teve um sentimento de raiva, de ódio, agora toque com sentimento de perdão. E eu tocava naquela pedra, e quando eu tocava, ele falou: não, toque com o sentimento do perdão.
Eu como ele toque, libere a pessoa. Eu te perdoo. E nada acontecia. Ele fale com o mesmo sentimento de ódio. Aí eu olhava e falava, me perdoe. E nada acontecia. Ele, peça com toda a sua alma. Eu falava, me perdoe. Eu te libero de dentro de mim. Aí a pedra, pá, quebrava. Eu já sentia na minha alma que aquela pessoa conseguia liberar. E ele falou, tem outras pedras. E eu saía tocando em pedra. Tocava na pedra da minha mãe, na pedra de ex-patrão, pedra de ex-amigos, pessoas que tiveram uma passagem na minha vida. E os que se levantaram, os que desejaram o meu mal. E ali eu tinha que liberar o mesmo sentimento, daquele momento de raiva que eu senti, de ódio. E o ancião, eu fui tocando naquelas pedras, e quando eu entendi qual era o tipo de sentimento, porque tem um sentimento ideal para cada pedra, é o mesmo sentimento que você sentiu de ódio, você leva de amor. E eu ia quebrando uma por uma, de patrões, de professores, de pessoas que passaram na minha vida, do meu pai que saiu de casa cedo, e fui passando pelos meus irmãos, sabe, liberando eles e pedindo para o Senhor que eles estavam perdoados de dentro de mim, que eu não queria mais aquele tipo de justiça. E por último, quando eu olhei, com cada pedra que quebrava, eu sentia meu corpo subindo. Por último ficou uma pedra que era a minha pedra. Eu olhava e falava, mas que pedra é essa? Ele falava, toque nela. E quando eu tocava naquela pedra, para minha surpresa, saía um outro de mim. E ele olhava para mim e falava, você não vai fazer isso comigo. Eu falei o que? Ele falou, você não vai me tirar de dentro de você. Nós vivemos juntos há muitos anos, eu faço parte da sua vida. Eu falava, não. E o ancião ficava quieto, olhando, e falou, se libere. E eu começava a falar, eu me perdoo pelas raivas, pelos ódios que eu sentia, pelas coisas que eu fiz de errado, e eu me culpava a mim mesmo, e eu me libero nesta hora por todo o ódio, por toda a raiva, por toda a ira, por tudo que está dentro de mim. E aí quando eu começava a pedir, ele, você não vai me tirar de dentro de você. E eu pedia com o fundo da minha alma. Ele começava a quebrava a perna dele, o braço. E ele, você vai me tirar mesmo dentro de você? Eu falei, eu desejo mudar, uma nova vida com o Senhor. E quando eu falei isso, ele se desfez, quebrou na minha frente. E o ancião apareceu por dentro, próximo de mim, riu, ficou alegre, e tocou em mim, e ali eu comecei a subir junto com ele. E aí deu o primeiro degrau, o segundo degrau, e apareceu aquela escada de 3 degraus na minha frente. E quando eu olhei, um jardim lindo apareceu na minha frente. As folhas, as árvores pareciam que estavam vivas. E eu olhei, eu vi uma cidade brilhante. Aquela cidade se abria, brilhava, sabe, te chamando para dentro, chamando você. Eu olhei para dentro da cidade e os portais se abriram para dentro, como que me chamava. E algo bom, algo ia ardendo dentro do meu coração, uma alegria que não tinha palavras, uma alegria que não tem como comedir, uma alegria que eu não tinha como falar. E essa alegria invadindo meu coração, invadindo a minha vida. Quando eu olhei para aqueles portais, eles iam se abrindo. E eu dei o primeiro passo. Uma alegria invadiu dentro do meu ser, uma alegria que eu não tinha como comedir, não tinha como medir essa alegria, ela invadindo. Sabe, a vontade de correr, de pular, uma alegria que penetra dentro de você. E quando eu olhei, o ancião olhou para mim e falou, filho, você não pode entrar agora. Eu falei, mas por que não? Por que não? Por favor, deixa eu entrar. Ele falou, não, você precisa ir lá na terra e falar para eles, para que liberem o perdão, para que perdoem a si próprio, perdoem o próximo. Porque se eles não perdoarem, não tirarem o ódio, o rancor, a raiva, a ira de dentro de si, pedirem perdão, eles não têm como entrar aqui.
e ele tocava